a ressurreição de Lázaro. Nesse vídeo vamos trazer uma reflexão sobre este milagre de Jesus. Iremos trazer mais de 10 detalhes muito importantes e algumas perguntas que não querem calar. Por que Jesus não foi quando as irmãs Marta e Maria o chamou? Qual a idade de Lázaro quando ele morreu? Qual a enfermidade que trouxe esse óbito? Seria meningite, um mal súbito ou catalepsia? Por que Jesus não entra na casa de Marta e Maria assim que ele chega e se direciona direto ao sepulcro? Por que Jesus demora 4 dias para chegar? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Já deixa o seu like, o seu joinha e vem! Saudação de paz, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo neste canal. Iremos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Sim, é uma reflexão sobre essa passagem bíblica que é um dos maiores milagres que Jesus operou. É uma reflexão maravilhosa. Teremos mais de 10 detalhes aqui, muito importante. Tem muitas perguntas que não querem calar. Mas eu quero iniciar dizendo que Jesus amava essa família, ele amava Lázaro, Marta e Maria. É assim que a Bíblia diz, que Jesus amava muito, Jesus era amigo de Lázaro. Só que a Bíblia diz que um dia Lázaro adoeceu, Lázaro está doente e Jesus não estava na região. Porém, as suas irmãs, sabendo que Jesus é poderoso, que pode todas as coisas, mandam que vá alguém buscar Jesus. Diz, vá buscar Jesus, porque Lázaro está enfermo e a enfermidade é grave. O médico, amado, já havia detectado essa enfermidade e disse que era grave. Então elas agora mandam chamar Jesus, porque só Jesus poderia resolver esse problema, poderia curar Lázaro. E o mensageiro vai procurar Jesus e o encontra, dá o recado. Só que Jesus dá uma resposta para ele e diz assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado por ela. Amados, aquele mensageiro volta e chega em casa, diz para Marta e Maria o recado que Jesus mandou. Só que Jesus não veio com o mensageiro. Meus amados, aqui começa um momento muito difícil na vida dessas irmãs, porque elas esperam Jesus e Jesus não chega. E agora, o que fazer diante dessa situação? E aqui, amados, já vem uma pergunta. Por que Jesus não foi quando o mensageiro chamou? Por que Jesus não o acompanhou, não montou ali no cavalo, talvez, um camelo, o qual ele foi buscá-lo? Jesus, ele diz, esse recado, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado por ela. Por que Jesus não voltou com esse homem, não foi quando as irmãs mandaram chamar? Amados, João Batista havia morrido, já havia morrido, e agora Jesus está ali consolando a sua mãe, consolando os seus discípulos, consolando todos ali. E ele está à beira do Jordão, batizando muitas pessoas, e por isso ele não retorna primeiramente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então agora Jesus fala com os discípulos, Lázaro morreu. E ele passou mais 2 dias ainda neste lugar, e de repente ele resolve caminhar rumo a Betânia. Amados, mas a Bíblia relata que Jesus disse para os discípulos, Lázaro morreu. E verdadeiramente Lázaro havia morrido, já tinha 2 dias e está agora sepultado. No dia o qual o mensageiro saiu, foi um domingo pela manhã. Ele sai domingo de manhã, só que quando é por volta de 2:30 da tarde, Lázaro não resistiu. Lázaro morreu. E agora Jesus já sabe disso, já sabe claramente, relata aos discípulos e passa mais 2 dias naquele lugar. De repente ele resolve ir mais 2 dias de viagem. Ele vai e chegando então na aldeia de Betânia. Que dia que Jesus chegou em Betânia? Ele chegou em uma quinta-feira e ele agora se dirige à aldeia de Betânia. Só que Marta vem encontrá-lo na entrada. Ela vem encontrá-lo no portão, no jardim. E ali ela fala, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Jesus disse, Marta,
eu é que sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Jesus relata isso para Marta. E Marta, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta quer saber demais. Ela, eu sei, Senhor, sabe nada. É Jesus que está dizendo, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Ele é a ressurreição e ele é a vida. E eu já quero te dizer que tem vida para você, tem ânimo para você. Não desespere. Ei, não entrega os pontos porque o Senhor está te vendo. Você talvez está como Marta e Maria pensando que Deus te esqueceu, que Deus não vai descer a teu favor. Mas eu vim aqui como profetisa do Deus Altíssimo para ministrar na tua vida que Ele está descendo sim a teu favor e a vitória é tua, em nome de Jesus de Nazaré. Toma posse da tua vitória. Amados, então fica algumas perguntas por volta de 2:30 da tarde, quando Jesus adentra a aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Só que ele não vai para casa. Por que ele não entra na casa delas? Porque se nós voltarmos ao capítulo anterior, nós vemos que ali os saduceus, né, o povo estava atrás dele para matá-lo. Muitos pegaram em pedras e Jesus saiu fugido. Então muitos estavam procurando ele. E quando veio a notícia do falecimento de Lázaro e que havia mandado chamar Jesus, muitos inimigos afluíram para lá, aguardando Jesus, e muitos estavam na casa. Então Marta, sabendo disso, ela corre, vai ao encontro de Jesus. E Jesus dá essa palavra maravilhosa. Depois ele manda chamar Maria, Maria vem. E agora ela diz, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Amados, e Jesus, ele se compadeceu de íntima compaixão por elas. E Jesus chorou. E aqui nós temos outras perguntas. Quantos anos Lázaro tinha? Qual era a idade dele? A história vai relatar que Lázaro tinha 17 anos e estava noivo. A idade para se casar naquela época era de 20 a 30 anos. Lázaro tinha 17, estava noivo, estava preparando tudo para se casar. Mas agora está não só Maria e Marta e Jesus chorando, mas também a sua noiva. Muitas pessoas da cidade e inclusive os inimigos de Jesus que estavam à espreita, aguardando, querendo o prender. Então Marta se dirige ao jardim, vai ao encontro de Jesus. Agora Maria está conversando com ele, ele se compadece e ele chora. Por que, meus amados, que Jesus chorou? Amados, há várias situações aqui que faz com que Jesus chore. Nós vemos ele chorando no decorrer da Bíblia Sagrada. Várias vezes Jesus chora, inclusive uma vez sobre Jerusalém. E o escritor João vai dizer que ele chorou. E ali muitos falaram, olha só, ele está chorando, veja só como ele amava Lázaro. E não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que esse aí também não morresse? Meus amados, Jesus chorou por várias circunstâncias ali, por vários motivos. Ele chorou por causa do sofrimento das irmãs. Ele chorou porque viu o seu amigo, né, partindo e a família chorando, as irmãs chorando. E ele sentiu aquela dor dos amigos também. Só que Jesus também chorou por causa da incredulidade daquelas pessoas que ali estavam. Muitos diziam, ele não abriu o olho do cego, por que ele não permitiu que esse aí morresse? Por que ele não evitou essa morte de acontecer, essa tragédia acontecer nessa família? Então, Jesus, ele viu ali a incredulidade e ele chorou. E uma vez também ele chorou sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu, como uma galinha, quis recolhê-los aqui debaixo das minhas asas, cuidar de vocês, mas vocês não querem, vocês fazem matar os profetas. Ei, Jesus quer te abraçar, meu querido. Jesus quer te abraçar, minha querida. Ele quer te colocar debaixo das asas dele, as asas do Onipotente. E se você estiver debaixo das asas dele, o maligno não te toca. Então Jesus chora porque ele lembra que agora também o seu amigo já está no paraíso, já está no seio de Abraão. E agora ele vai ter que trazê-lo novamente para essa terra de sofrimento, de dor. Jesus chorou porque também ele é humano, era 100% homem. Ele sendo 100% Deus, mas também era homem. E ele sente agora, né, o amor por aquela família e por isso
Jesus está chorando. São vários momentos, vários motivos. E nós vemos aqui Jesus chorando. E não foi um choro simplesinho, como a gente imagina, que algumas lágrimas. Não, Jesus chorou alto, chorou forte, porque sentiu aquela dor, sentiu a dor da perda e também a ingratidão daquele povo. Ah, agora eu entendi! Quantas pessoas haviam ali? Amados, a história vai dizer que havia 58 pessoas reunidas. Sim, juntando com os 13, né? Jesus e mais 12 discípulos. Ali havia mais outras pessoas, como eu já relatei. Marta, Maria, a noiva de Lázaro, muitos conhecidos e também os inimigos. Porque sempre tem inimigo no meio dos escolhidos. Abra a capa do olho, porque o Senhor manda orar e vigiar. Então Jesus não entra na casa, mas ele agora está ali falando com as irmãs, né? Então o seu irmão havia morrido, elas estão chorando. Ali tem 4 dias que Lázaro está sepultado, ele morreu no domingo, por volta de 2:30 da tarde, agora quinta-feira, esse é o dia que Jesus chega ali na aldeia de Betânia. Mas por que Jesus não foi, gente? As irmãs mandaram chamar, né? Então foi a ocasião que ele estava ocupado, ali batizando à beira do Jordão, né? E também os discípulos estavam temerosos de voltar, como Tomé disse: Senhor, se Lázaro está dormindo, ele está bem. Não vamos nós voltar para lá para acontecer conosco a mesma coisa com ele, não. Vamos ficar aqui. Mas Jesus, ele chegou, amados. E ele resolveu demorar também para mostrar o seu poder, que para Deus não há nada impossível, e acabar com uma lenda que havia ali na região. Havia uma lenda que dizia que quando a pessoa morria, a alma ficava ainda 3 dias rodeando o corpo. Sim, 3 dias querendo voltar. Então durante 3 dias poderia ainda ressurgir, ressuscitar. Mas Jesus chega então no 4º dia, porque quando é o 4º dia, essa lenda dizia que a alma, o espírito já tinha ido para o além, né? Já tinha partido, já tinha ido para a eternidade. Então por isso Jesus chega no 4º dia, porque segundo essa lenda não tinha como mais a pessoa ressuscitar. Então Jesus chegou, porque ele é a ressurreição e ele é a vida. Jesus agora está ali diante daquela situação e ele pergunta onde colocaram Lázaro. Era uma caverna, amados. A Bíblia relata que era uma caverna. É diferente, aqui essa família era uma família abastada, era uma família rica. Lázaro, Maria, eles eram muito ricos. E Marta, esses 3 irmãos que eram órfãos, eles eram muito ricos. E agora a sepultura de Lázaro é dentro do terreno deles, é naquela aldeia. É diferente do enterro do filho da viúva de Naim, como eu relatei em um outro vídeo, e eu vou deixar no cards aqui em cima. Depois confira esse vídeo também. A viúva, ela saiu da cidade para enterrar o seu filho, mas Lázaro está enterrado aqui dentro da aldeia. Por quê? Porque ele era rico. As pessoas que tinham muitas posses, eles compravam esse lugar e eles eram sepultados ali. Antigamente não é como hoje em dia, que fica o caixão e a gente vela. Não. No caso de Lázaro, como eles eram ricos, havia essa tumba. E ali eles colocaram o corpo de Lázaro. Então quando precisava chorar, eles iam até a tumba. Lázaro já estava na tumba. Então quando chegava o 3º dia, a pedra era colocada na porta. Uma grande pedra no formato arredondado que ficava sobre alguns trilhos, rodava-se essa pedra e tampava a boca da caverna, a boca da tumba. E assim selava com betume e a pessoa estava enterrada. É diferente também, amados, do que aconteceu com Jesus, porque quando Jesus ele morreu, ali o seu corpo foi colocado também na tumba. Só que ali eles queriam encerrar a história de Jesus. Eles não esperaram os 3 dias. Você lembra dessa história, que era sexta-feira, já era tarde, ia chegar o sábado. José de Arimateia com Nicodemos, que vai pegar o corpo de Jesus, vai enterrar. E eles ali queriam encerrar essa conversa de Jesus. Colocou a pedra logo para tampar e colocou os soldados na porta do túmulo. Ei, mas a palavra do Senhor diz que à meia-noite, aleluia, foi à meia-noite, aconteceu um terremoto. Aquela pedra saiu de lá, glória a Deus.
O nome do Senhor foi glorificado porque Jesus ressuscitou. A morte não deteu Jesus, e é por isso que ele está dizendo: eu sou a ressurreição e eu também sou a vida. Eu venci a morte, o sepulcro não me deteve. E é por isso agora que ele pergunta onde o colocaram. E foi nessa caverna onde está essa pedra grande, tampando, e já ia betumar com betume, ia fechar tudo. Mas Jesus disse: aonde o colocaram? E se dirige até o lugar. Marta diz: mestre, já cheira mal, já é de 4 dias, não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem solução. Havia um ritual que eles faziam, amados, no terceiro dia, que era ungir o corpo. E agora, quando eles estão para ungir o corpo, né, Maria diz, aliás, ela fala: mestre, eu estive lá ontem, foi o terceiro dia, eu ungi, já está decompondo, já cheira mal. E aí Jesus dá uma palavra: tirai a pedra. Marta: Senhor, já está cheirando mal, não tem mais jeito. Jesus diz: Marta, quando eu mandei o recado para você, eu não disse: se creres, verás a glória de Deus? Creia somente para ver a glória de Deus. Você precisa acreditar, meu querido. A Bíblia diz, lá em Hebreus, o escritor diz: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer, você precisa acreditar, porque o Senhor tem galardão, tem vitória, tem ressurreição, tem vida para você, mas é necessário acreditar. É preciso crer. Vai mudar, vai transformar, mas é preciso ter fé. Sim, o Senhor vai entrar na tua peleja, porque nessa peleja você não vai ter que pelejar, porque o Senhor teu Deus pelejará por você. Você crê? Digita amém aqui se você crê, se você acredita nessa palavra que a vitória já chegou na tua vida. Inclusive eu quero te pedir para se inscrever aqui neste canal, dar o seu like, o seu joinha, você que está gostando dessa mensagem, que está fazendo sentido para você, que você está recebendo essa palavra de milagre, está fazendo essa reflexão nessa palavra poderosa. Digita amém aqui se você crê, me dê o seu like, o seu joinha, amém? Amados, então foi maravilhoso o que aconteceu. A pedra foi removida e Jesus deu uma palavra de ordem dizendo: Lázaro, venha para fora. Ei, meu amado, a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora e saiu com vida, saiu glorificando o nome do Senhor. Jesus disse: tira essas ataduras do corpo dele, tira esse lenço que está cobrindo a cabeça e deixa ele ir, porque ele é livre, ele está ressuscitado, ele recebeu agora a ressurreição, porque eu sou a ressurreição e a vida. Ei, amados, então agora tem uma pergunta, a pergunta que não quer calar: qual foi a doença que matou Lázaro? Amados, a história diz, algumas historiadores contam, relatam que essa enfermidade, e houve um pensamento de ser uma enfermidade chamada catalepsia. Que doença é essa? É uma doença onde a pessoa os seus nervos ficam rígidos e ela fica em um estado como se estivesse morta, fica rígida, fica dura, mas não está morta, ela está consciente, mas o seu corpo está enrijecido. Amados, mas isso cai por terra, porque Lázaro morreu verdadeiramente, não era uma morte falsa não, ele morreu, estava sepultado e já tinha 4 dias, já estava com mau cheiro e decompondo, e Jesus chegou e o milagre aconteceu. Então essa alternativa aí está descartada. Há outros que digam que era meningite, uma infecção, né, aquela que a criança não aguenta, né, triscar o queixo no peito. Há muitos que relatam uma história que conta sobre isso, que seria essa infecção que deu em Lázaro, chamada meningite, e havia tirado a sua vida. E nós vemos, amados, que pode ser, porque Lázaro, ele primeiro ficou enfermo. A enfermidade dele foi assim. Primeiro ele estava enfermo e por isso que mandaram chamar. Não foi isso que aconteceu? Ele está enfermo, está em um estado difícil, o médico havia desenganado, então as irmãs mandam chamar Jesus, porque é só um milagre para ele levantar. Então, segundo a história, foi mais ou menos 7 dias enfermo. E aí elas viram que piorou, que não havia solução, por isso chamou Jesus. Mas ele não resistiu. Que enfermidade foi essa?
né? Há essa história que relata sobre a meningite. Mas há outros que vai dizer que foi um mal súbito, né? Que ele rapidamente deu essa enfermidade de uma hora para outra e veio a óbito. Então são essas opções, né, que nós vemos as histórias trazerem. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixam. Amados, então não importa a luta, a dor, não importa qual é a enfermidade. O teu problema é maior do que um morto de 4 dias? Eu tenho certeza que não. Então é possível sim para Deus. Creia somente, porque Deus pode sim mudar a tua vida. Reflita nessa história de Lázaro e você vai ver que Deus tem muito mais mistérios para revelar para você, porque Deus é fiel. Então, amados, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a bênção do Senhor permaneça sobre a tua casa, sobre o teu lar. E eu quero ainda te dizer e profetizar que esse mal, essa adversidade, essa luta não é para a morte. É para que o nome do Senhor seja glorificado por ela. Não desespera, não entrega os pontos, porque Deus está te vendo sim. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.